Olá, bem-vindo à quinta aula de apoio ao curso de Bibliologia do CETAT, Seminário de Teologia ao Alcance de Todos. E a aula de hoje é a necessidade da Bíblia, a necessidade das Escrituras Sagradas. Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Lenilberto Miranda, idealizador do projeto Teologia ao Alcance de Todos aqui no YouTube e Facebook, que tem por objetivo ensinar teologia a todas as pessoas. Então, você que quer estudar um curso básico em teologia, médio em teologia e bacharel em teologia ou oratória para novos pregadores, estude conosco. A necessidade que temos das Escrituras Sagradas ou a necessidade da Bíblia é muito grande. Primeiro, porque Deus queria passar a revelação para a humanidade sobre a origem dos céus, da terra e do homem. E esta revelação só seria possível através de um livro, a Bíblia Sagrada. Segundo, Deus queria se revelar ao homem como Deus que controla exatamente tudo. Terceiro, Deus queria mostrar ao homem que, apesar do nosso primeiro pai ter pecado, o nosso pai Adão, no Jardim do Éden, ele estaria providenciando um plano de redenção através do seu Filho Jesus Cristo, um plano salvador. E todas estas revelações tinham que ser de forma escrita. E nada melhor para preservar estas revelações do que se elas tomassem a forma de um livro. Porque se essas revelações fossem gravadas simplesmente na nossa memória, não mereciam confiança, pois tanto a memória quanto a tradução são falhas. Os livros representam o melhor meio de preservar a verdade em sua integridade e transmiti-la de geração a geração. Deus agiu com o máximo de sabedoria e de um modo normal quanto ao homem a sua revelação, em forma de um livro. Deus poderia entregar ao homem um ideal infalível, que estivesse acessível e intacto através dos séculos, do qual todo o povo pudesse obter a mesma regra de fé e também de prática. Deus inspirou os seus servos a arquivarem verdades que não poderiam ser descortinadas pela razão humana. E, finalmente, é razoável crer que Deus tivesse preservado por sua providência divina os manuscritos da Bíblia Sagrada ou das Escrituras Sagradas, e que tivesse influenciado a sua igreja e incluir no cânon sagrados livros divinamente inspirados por Deus. Disse Billy Graham: o homem deve ler a Bíblia para ser sábio. O homem deve crer na Bíblia para ser salvo. E ele deve praticar a Bíblia para ser santo. O cristão foi salvo para servir ao Senhor, sendo a Bíblia o texto do cristão. É importante que você, maneje bem a palavra da verdade para o fiel desempenho da sua missão. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Ela é o alimento, e não há dúvidas que o estudo da Bíblia, como a palavra de Deus, traz a nutrição e o crescimento espiritual para as nossas vidas. Ela é tão indispensável à alma como o pão é para o corpo. Bom apetite pela Bíblia é um sinal de saúde
espiritual. Jeremias capítulo 15, versículo 16 e Mateus capítulo 4, versículo 4. Qual a melhor maneira de estudar a Bíblia? É preciso conhecer e amar o autor do livro, que é Deus. Conhecendo o autor é mais fácil compreendê-lo. Deus é o autor da Bíblia. É o único livro que o autor está presente todas as vezes quando você lê, você está com a presença do autor. Quando ela é lida, o autor está presente. Quando uma pessoa aceita Jesus como seu Salvador, o Espírito Santo põe em seu coração a certeza quanto à autoridade da Bíblia. É algo automático que acontece na vida da pessoa. Quem de fato aceita Jesus como seu Salvador, aceita também a autoridade da Bíblia como palavra de Deus, sem argumentar. Assim como o Espírito Santo testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 16. Testificamos também que a Bíblia é a mensagem de Deus para nós mesmos. Portanto, leia a Bíblia com a melhor atitude mental e espiritual. Recomendo você, leia a Bíblia com oração, leia a Bíblia devagar, leia a Bíblia meditando, leia a Bíblia toda, mas sempre leia a Bíblia. Meu conselho para você, que é o nosso aluno do CETAT, é leia a Bíblia. E quando você estiver meditando, você não saia daquele texto, daquele versículo, sem entender aquele texto. A cronologia bíblica. Cronologia bíblica é o estudo das datas, anos, épocas e eras da história sagrada. A cronologia é calculada pelo arcebispo Ussher em 1650 e é incerta. Porém, foi conhecida como cronologia aceita ou cronologia aproximada. Estas datas cronológicas foram inseridas nos rodapés ou nas mensagens da Bíblia pela primeira vez em 1701. Não iremos aqui nos aprofundar muito neste assunto, pois os mesmos são tratados com uma maior precisão e uma profundidade em uma matéria exclusiva que nós iremos estudar aqui no CETAT. Porém, vamos estudar pelo menos uma base cronológica para assim termos uma melhor compreensão das Escrituras. Para entender a cronologia bíblica, é necessário conhecer o calendário cronológico antes e depois de Cristo. A contagem do tempo antes de Cristo é regressiva, sendo utilizado o calendário decrescente. Partindo da criação para Cristo, os anos vão diminuindo. Segundo a cronologia aceita, Adão foi criado no ano 4001 a.C. E os anos foram diminuindo até chegar no ano 1 a.C. Porém, partindo de Cristo para a criação, os anos vão aumentando até chegarmos ao ano 4004. Mas com o nascimento de Cristo, a história foi dividida e seguiu o calendário crescente. De forma que, diante de todos os fatos ocorridos, depois de Cristo aparece a sigla AC, e todos os fatos ocorridos depois de Cristo aparece a sigla DC. Portanto, toda a história do Antigo Testamento foi antes de Cristo, AC, e toda a história do Novo Testamento foi depois de Cristo, DC. Primeiro, a época abraâmica. Este período vai da criação até a chamada de Abraão. Esta época durou cerca de 2.000 anos. 4.000 menos 2.000 anos antes de Cristo. É dividida em dois períodos. Período antediluviano. Este período vai de Adão ao dilúvio,
de 4.004 anos antes de Cristo a 2.348 antes de Cristo. Durou 1.656 anos este período, de forma que o dilúvio se deu aproximadamente, provavelmente no ano 2348 a.C. Período do dilúvio a Abraão. Este período foi de aproximadamente 2348 a.C., durante cerca de 427 anos. Sendo assim, Abraão nasceu por volta do ano 2000 a.C. Segundo, época de Israel. Esta época vai da chamada de Abraão até o nascimento de Cristo, 2000 a.C. a 4000 a.C., e durou cerca de 2000 anos. Esta época foi dividida em vários períodos, e o primeiro período é o período dos patriarcas. Este período vai de Abraão até a morte de José no Egito. Abrange um período de 1921 a.C. e durou aproximadamente 300 anos. Período de Israel no Egito. Este período vai da morte de José no Egito até a saída dos filhos de Israel do Egito. Abrange um tempo de aproximadamente 1635 a.C. até 1491 a.C. e durou cerca de 130 anos. Moisés nasceu cerca do ano de 1571 a.C., aproximadamente. Período de Israel no deserto. Este período vai da saída de Israel no Egito até a sua entrada em Canaã. Período dos juízes. Este período vai da morte de Josué em 1425 a.C. até 1095 a.C., abrangendo cerca de 300 anos, indo até o fim do governo de Samuel no início da monarquia. Agora, outro período que aconteceu foi o período monárquico, que era o período da monarquia. Este período vai de 1095 a.C. até aproximadamente 975 a.C. Durou cerca de 120 anos, abrangendo os reinados de Saul, Davi e Salomão. É considerado o período da Idade de Ouro da história de Israel. Período do Reino Dividido. Este período vai da divisão do reino em 975 a.C. até o cativeiro babilônico em 606 a.C., cerca de 300 anos. Período do cativeiro e restauração. O período do cativeiro durou 70 anos, de 606 a.C. até aproximadamente 536 a.C. Período da restauração durou pouco mais de 100 anos, de 536 a.C. até 432 a.C. É neste período que foi concluído o Antigo Testamento e encerrado o seu cânon sagrado pelo sacerdote e escriba Esdras. Período interbíblico. Este período vai de Malaquias, o último dos profetas, até o nascimento de Cristo. Durou cerca de aproximadamente 400 anos sem Deus enviar um mensageiro, até que surgiu a voz que clama no deserto, conhecida como João Batista. Interbíblico quer dizer entre a Bíblia, ou seja, entre os dois testamentos. Aqui eu tenho uma Bíblia, no meio entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Interbíblico quer dizer, não esqueça que vai cair na prova que você vai estudar na plataforma. Interbíblico quer dizer entre a Bíblia, ou seja, entre os dois testamentos.
É um período de silêncio da parte de Deus, onde não houve revelação e nem inspiração divina escrita. Neste período, a Palestina esteve sob o domínio persa, grego, macabeu e romano. Este silêncio profético só veio a ser quebrado com o aparecimento de João Batista anunciando o advento de Cristo ao mundo, dando assim início ao Novo Testamento. Período da vida terrena de Jesus. Este período vai do nascimento de Cristo no ano 4 a.C. até a sua morte no ano 30 depois de Cristo. Abrange aproximadamente 33 anos, envolvendo o seu ministério de Cristo aqui na terra e tudo que ele fez. Período da igreja primitiva. Este período abrange cerca de 70 anos, indo do Pentecoste no ano 30 depois de Cristo até a morte do último apóstolo no ano 96 aproximadamente depois de Cristo, João. Neste período, a inspiração plenária encerrou e o Novo Testamento foi concluído. Período da Igreja Gentílica. Este período é chamado de extrabíblico, ou seja, foram fatos ocorridos após o encerramento do Novo Testamento e é tratado separadamente na matéria sobre história do cristianismo, que também vamos estudar aqui no CETAD. Pois este período abrange cerca de quase 20 séculos e mostra a igreja no período romano até 476 depois de Cristo, a igreja no período medieval até 1453 depois de Cristo, a igreja no período moderno até 1789 depois de Cristo e a igreja no período contemporâneo de 1798 depois de Cristo até os nossos dias atuais. A infabilidade das Escrituras Sagradas. O comprimento e o conteúdo das profecias bíblicas é uma prova da sua infabilidade. O que Deus disse sucederá. Jeremias capítulo 1, versículo 12. O Antigo Testamento é um livro de profecias. Mateus capítulo 11, versículo de número 13. O Novo Testamento também em grande parte, tem profecia. Muitas profecias da Bíblia já se cumpriram no passado, e em sentido parcial ou total. Muitas se cumprem-se em nossos dias até hoje. E muitas outras ainda estão para se cumprir ou vão se cumprir no futuro, conforme está escrito nos livros de Daniel e também nos livros de Apocalipse. As profecias proferidas sobre o Messias, séculos antes de seu nascimento, cumpriram-se literalmente com toda precisão quanto ao tempo, local e outros detalhes. Por exemplo, você pode ler Gênesis capítulo 49, 10, Salmo 22, Isaías 7,14, Isaías capítulo 53 se cumpriu todo, Daniel capítulo 9, versículo 24, 26, Miqueias capítulo 5, versículo 2, Zacarias capítulo 9, versículo de número 9, etc. Outro ponto importante para falar na Bíblia são as profecias referentes à nação de Israel. A Bíblia prediz sua dispersão, seu retorno, sua restauração e seu progresso material e espiritual. Exemplos: Levítico 26, 14, você pode ler o capítulo 26, versículo 14, 32, 33, Deuteronômio 4, capítulo 4, versículo 25, 27, e também Deuteronômio capítulo 28, 15 e 64. Jeremias capítulo 23, versículo 3, e assim sucessivamente. Pode ler também Ezequiel capítulo 11, versículo 17, 36 e 37. Quando Deus chama Ciro, o monarca persa, em 150 anos antes do seu nascimento. Josias, rei de Judá, também foi chamado pelo nome 300 anos antes do seu nascimento. Compare Reis, capítulo 13, versículo 2, com 2 Reis,
capítulo 23, 15 e o versículo também 18. Os últimos 4 impérios mundiais são admiravelmente escritos muitos anos antes deles aparecerem no cenário mundial. Leia Daniel, capítulo 2, versículo 7. A infalibilidade das Escrituras é comprovada principalmente por 3 principais provas. Primeiro, sua veracidade. É muito interessante comparar alguns pontos de ensinos da Bíblia com os de Zoroastro, Buda, Confúcio, Sócrates, Marco Aurélio e tantos outros. Os ensinos da Bíblia superam os ensinos de qualquer homem deste mundo. A Bíblia contém mais verdade que todos estes livros juntos. Por exemplo, se você puder, junte todos os melhores pensamentos da literatura antiga e moderna. Retire o imprestável. Ponha naquela escritura toda a verdade. Escolha um só volume e vocês verão que jamais substituirá a Bíblia Sagrada. Há mais verdade na Bíblia do que todos os livros produzidos pelos homens durante todos os séculos até hoje. Jesus mesmo declarou que a Bíblia é a verdade. João, capítulo de número 17, versículo de número 17. A Bíblia é chamada de Escritura da Verdade, Daniel, capítulo 10 e o versículo de número 21. Segundo, a sua imparcialidade. Se a Bíblia fosse um livro criado por homens, ou pelos homens, ela não poria à descoberta as faltas e falhas deles. Os homens jamais produziriam um livro como a Bíblia, que só dá glória a Deus e mostra toda a fraqueza do homem. Jó capítulo 14, versículo 17, Salmo 50, 21, Salmo 51 e 1 Coríntios 1, 19 a 25. A Bíblia tanto diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus, como também revela seus pecados, como vemos nos livros de Samuel, Reis, Crônicas e também em Salmos. E também no caso de embriaguez de Noé, da dissimulação de Abraão e de Ló, da idolatria e luxúria de Salomão. Nada disso está escrito para a nossa imitação, mas para a nossa admoestação e para promover a imparcialidade da Bíblia. Entenda, só a Bíblia ensina que o homem está em condições físicas, mentais e morais decadentes e decairá cada vez mais se deixá-lo só. Terceiro, sua originalidade. Deus é o único que pode ter sido o autor da Bíblia, porque os homens ímpios jamais iriam produzir um livro que sempre está condenando eles mesmos. Também, se eles pudessem, mexeria nela, teriam apagado todos esses males, idolatria, pecado, rebeliões contra Deus, nela registrada. Pense nisso. Bom, chegamos ao final desta 5ª aula de apoio do curso de Bibliologia do CETAT. Recomendo você fazer uma revisão da nossa disciplina aqui na plataforma. Também recomendo você assistir 2 documentários. A Bíblia Proibida, 43 minutos. Autores da Bíblia, 27 minutos, na nossa plataforma. Todas as playlists estão organizadas por temas. Vá no tema, saiba tudo sobre a Bíblia. Deixe o seu comentário. Recomendo também que você vá na playlist Teologia Sistemática e também na playlist Bibliologia com todas as aulas deste curso. Baixe essas aulas em PowerPoint ou PDF na plataforma do aluno. Recomendo você responder os questionários só se você estiver seguro. Você que deseja estudar teologia, básico, médio e avançado em teologia e interpretação bíblica, acesse já o nosso
site teologiaalcancetodos.com.br. Inscreva-se no nosso canal, curta a nossa página no Facebook. Não esqueça de deixar o seu joinha, compartilhar esta aula e as demais aulas do nosso canal e de bibliologia aos seus mais de 10 melhores amigos. Se você quiser conhecer melhor o seu professor, me conhecer melhor, acesse o meu canal pessoal. Você vai gostar muito. Lenilberto Miranda, vai lá. Você vai gostar muito. CETAT, Seminário de Teologia ao Alcance de Todos, transformando pessoas simples em pessoas extraordinárias. Até a próxima aula.